Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Futuro em Comum, um podcast que olha para as notícias ambientais ao redor da Terra para nos ajudar a refletir sobre a pauta mais importante do nosso tempo. Essa semana saiu um relatório da Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, a ANA, que indica que a disponibilidade de água no Brasil pode se reduzir em 40% nos próximos 15 anos. Aquele papo de país riquíssimo em água, em recursos naturais, já viu, né? No norte global, emissões de CO2 da União Europeia atingiram o menor nível em 60 anos. E na China, a energia verde tem sido o motor da economia. Eu sou Marina Godward, pesquisadora de uma vida mais natural e conectada com a natureza, internacionalista de formação e mestranda em Ciências da Sustentabilidade. E comigo está aqui o Xande, meu parceiro, que divide o nosso futuro em comum comigo desde o primeiro momento, e Veridiana Dallavecchia, jornalista com mais de 15 anos de atuação profissional e doutora em Relações Internacionais, com pesquisa em mudanças climáticas e meio ambiente. Como sempre, primeiro, vamos falar de Brasil. Concessionária Norte Energia se recusa a reparar danos a 3 reservas extrativistas, os quais foram causados pela construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. Então, uma reportagem do portal Sumaúma mostra que a Norte Energia pediu ao IBAMA a renovação da licença de operação da usina de Belo Monte, que foi inaugurada em 2016, mas segue se recusando a cumprir a exigência de compensar impactos indiretos que o barramento do rio Xingu causou aos pescadores que vivem em 3 reservas extrativistas no Pará. Essas reservas são a Rio Iriri, Riozinho de Anfrísio e Rio Xingu. E no total elas abrangem 300 famílias, mais ou menos 1.500 pessoas. Então a barragem provocou danos ao modo de vida dessas pessoas, a pesca diminuiu, com isso se criou conflitos com outras comunidades que receberam indenização. Então, no portal, no Sumaúma, a reportagem está bem completinha, explica e fala com essas pessoas, e a empresa simplesmente se nega a pagar. O que a gente segue observando é que quem demanda essa energia é a cidade, a produção industrial, enfim, mas quem arca com os custos dessa produção energética é, via de regra, a população periférica, marginalizada, ribeirinha, indígena, quilombola. Então a gente segue terceirizando esse custo e, enfim, se aproveitando da produção de energia. Ainda falando sobre hidrelétricas na Amazônia, povos tradicionais se articulam contra a hidrelétrica binacional no Madeira. Então, mais de 140 pessoas reuniram no município de Guarajá-Mirim, em Rondônia, em agosto do ano passado. Se reuniram em um seminário público organizado pela Eletrobras, pela Estatal Boliviana de Eletricidade e pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina. Só que nesse encontro, 40 representantes de organizações locais protestaram por não terem sido ouvidos para a elaboração do estudo, num local onde eles serão impactados, né? A reunião foi então suspensa, depois que os organizadores alegaram falta de segurança para realizar a reunião. Essas lideranças indígenas, extrativistas, pescadores e cientistas estão preocupados com a perda dos modos de vida das populações locais e com o colapso dos ecossistemas da região. A reunião entre essas lideranças continua, e para se ter uma ideia, o Rio Madeira abriga 60% das espécies de peixes da Amazônia. E, além disso, seria mais um impacto sobre o rio, além dos que já existem, como desmatamento, agropecuária, o garimpo ilegal e outras barragens hidrelétricas. Vale a pena ler a reportagem completa sobre esse caso e outros de outras hidrelétricas no site UEC. Eu acho impressionante ver uma notícia dessas hoje em dia, assim, porque a gente aprende em gestão de projetos que uma das primeiras coisas que tem que se fazer, principalmente no projeto de sustentabilidade, é envolver todas as pessoas, e especificamente as comunidades impactadas, porque são elas que vão conseguir dar uma das opiniões mais capacitadas, assim, para um projeto. E normalmente projetos que não envolvem essas comunidades, eles já nascem fadados ao fracasso, porque eles não estão envolvendo uma das principais partes. Então é incrível ver, assim, incrível no sentido negativo, né? Ver isso acontecendo, porque não só em questão, assim, de direitos humanos ou de respeito, mas, assim, uma questão do próprio projeto. É um projeto que é ruim, porque ele não envolve uma das principais partes. Então é realmente triste. Para usar um vocabulário técnico, né, o que acontece é que esses projetos querem foder a vida da comunidade local
Comentário técnico e preciso, eu diria. 48 mil morreram por ondas de calor no Brasil entre 2000 e 2018. Esses dados são de um estudo publicado no dia 24 de janeiro e que foi conduzido por um time de 12 cientistas brasileiros e portugueses. A pesquisa analisou as 14 regiões metropolitanas mais populosas do Brasil e mostrou que eventos de temperatura extrema aumentaram quase 4 vezes desde 1970, sendo que idosos, mulheres, negros e menos escolarizados são as pessoas mais afetadas por essas ondas de calor. Eles determinaram então que as causas mais frequentes dos óbitos foram doenças circulatórias, respiratórias e o agravamento de condições crônicas que essas pessoas já tinham, mas que foram agravadas pelo calor extremo. E, bom, estou em Porto Alegre nesse momento e mais uma onda de calor atinge a região sul e vai ser, segundo a previsão do tempo, uma semana de temperaturas acima de 35 graus. Então, essas ondas de calor, realmente, a gente sente na pele o aumento delas. Uma coisa que eu acho interessante sobre isso é semana passada, na quinzena passada, a gente acabou não comentando, mas tem uma notícia da Austrália, que também é uma notícia da Espanha, que eles estão começando a dar nome para as ondas de calor por uma questão de conscientização das pessoas da onda de calor como, de fato, um evento extremo que coloca em risco a vida das pessoas. Assim como um furacão, um ciclone tem nomes, eles estão começando a dar ondas de calor, começando a dar nome para as ondas de calor como uma estratégia de conscientização. E eu achei isso super, super legal, assim. Acho que seria interessante ver isso crescendo pelo mundo. E também acho que Isso aí por mais ondas de calor. Não, ver o movimento de dar nome, né? E eu acho que isso também é interessante porque a partir do momento que a gente dá nome, cria essa consciência de que é um evento extremo que coloca em risco a vida das pessoas, a gente percebe quão frequente isso está se tornando. Porque quando a gente só fala, tipo, mais uma onda de calor, mais uma onda de calor, parece só, tipo, tá fazendo um calor. Mas quando a gente começa a tratar com mais seriedade, a gente vê que esses eventos tão sérios, estão cada vez mais repetitivos, parece que a gente vai criando mais consciência, assim, do que tá acontecendo. Órgão ambiental do Pará tenta legalizar garimpos em floresta que abriga a maior árvore da América Latina. Bom, segundo uma reportagem do site InfoAmazônia, o número de garimpeiros aumentou mais de 200% nos últimos anos na floresta estadual do Paru e passa de 2.000 pessoas, né, 2.000 garimpeiros em mais de 100 frentes de exploração ilegal. Essa área abriga árvores gigantes da Amazônia, incluindo um exemplar de angelim vermelho com idade entre 400 e 600 anos, que é a maior árvore da América Latina. O que está acontecendo? A flota é floresta estadual, gente. A Flota Paru foi criada em 2006 para proteger 3,6 milhões de hectares de biodiversidade e é de responsabilidade do governo do Pará por meio do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará. Só que desde sua criação, a floresta estadual nunca recebeu fiscalização para acabar com o garimpo. Ao contrário, o Instituto vem dando permissão para mineração dentro da unidade de conservação. Agora, um inquérito civil foi instaurado pelo Ministério Público Federal e agora é acompanhar para ver o que vai acontecer na região, mas pensar que uma área de floresta, uma área de proteção ambiental, tem essa quantidade de garimpo dentro, né? No caso, 2.000 pessoas dentro da área de conservação, e ainda está recebendo autorização para garimpo, chega a ser, parece piada, assim. Eu tenho a impressão que isso é inconstitucional. Parece. Questão que vai acontecer, né? Eu tenho um comentário que é o seguinte: essa notícia nos lembra que a gente precisa considerar diferentes dimensões da noção de centro e periferia. Porque, por um lado, a gente tende, ou muitas vezes a gente pensa, né, enfim, na região sudeste como uma região central do Brasil e as demais regiões como sendo regiões periféricas, o que é um fato. E nesse sentido a gente poderia supor, a gente estava recém falando de comunidades locais e tal, o pessoal do Pará que vive, enfim, no Pará, no meio da floresta, como se fosse todo o Pará, toda a floresta, né?
lá eles vão querer preservar. É a demanda energética do Sudeste que quer, na real, explorar a floresta dessa maneira predatória. Lá no Pará, não. E essa é uma dimensão só da noção de centro e periferia, mas seguramente também no Pará, em toda a região amazônica, enfim, em cada local, esse conflito entre centro e periferia também se manifesta entre as elites locais, as autoridades locais que costumam fazer parte das elites locais, e as populações que não são elite local, né? Então, possivelmente, no Pará, quem está no comando do Instituto do Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade não é um membro de uma comunidade ribeirinha. O prefeito, o governador, etc., provavelmente não são indígenas e quilombolas, né? Enfim, essas coisas a gente não tem conseguido fazer essas pessoas chegarem aos espaços de poder no Brasil. Então, além da dimensão, no Sudeste a gente acaba com o mundo e bota usina e faz não sei o quê. Não, no Norte eles preservam. Tem uma outra dimensão que é talvez a elite local, mesmo na região amazônica, esteja interessada nesse mesmo tipo de exploração predatória e, na verdade, é essa dupla periferia, né, que é a região norte e, dentro da região norte, a população marginalizada, a população mais pobre, enfim, em quem a gente poderia se agarrar, com quem a gente poderia contar para pensar um outro tipo de desenvolvimento, para pensar a preservação de uma outra forma, né? Não é só porque eles estão lá mais próximos, mais inseridos no contexto da floresta, que as elites locais vão ter um comportamento ecológico, enfim, mais razoável do que esse comportamento típico ocidental que a gente tem no Sudeste, etc. E tem também uma outra questão, né? Eu concordo contigo, Alexandre. Mas o que tem outra questão que é as populações, não digo essas populações tradicionais, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, mas as populações, às vezes, das grandes cidades vivem também em função da economia que o garimpo gera, é venda de combustível, é alimentar essas pessoas. Então, acaba sendo visto com bons olhos porque movimenta a economia. Também não é só acabar com o garimpo, né? Para acabar com o garimpo tem que dar possibilidades dessas pessoas que vivem, às vezes, nas periferias das grandes cidades, né? Das cidades médias, grandes ou mesmo as pequenas da Amazônia também de poderem sobreviver de alguma forma, com uma outra economia que não seja baseada na exploração da floresta. Agora chegamos ao destaque. Disponibilidade de água no Brasil pode ser reduzida em 40% até 2040, diz relatório da ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Essa pesquisa se chama Impacto da Mudança Climática nos Recursos Hídricos do Brasil e foi lançada no dia 31 de janeiro. É um estudo inédito no Brasil, porque faz a conexão entre os efeitos da mudança climática e a disponibilidade de água no país. Os resultados apontam que a disponibilidade de água pode diminuir nas bacias hidrográficas do norte, do nordeste, do centro-oeste e parte do sudeste do Brasil. Então, pela pesquisa, existe uma tendência na região nordeste de aumento do número de trechos de rios intermitentes, né, aqueles rios que secam em um determinado período do ano, e a região também deve ter redução dos volumes de chuva, intensificando as secas no semiárido e na faixa litorânea. Para a região norte, que abriga grande parte da Amazônia, o estudo aponta que há a perspectiva de secas mais frequentes e intensas, além da redução nas vazões dos rios e volumes médios de chuva. Na região sul, tem uma tendência de aumento da disponibilidade hídrica de até 5% até 2040, porém, há uma grande possibilidade de eventos de secas e cheias e inundações, como já tem ocorrido nos últimos anos. E o ano passado, 2023, foi um exemplo muito claro disso. O começo do ano foi marcado por uma seca muito severa e depois da metade do ano, muita chuva, cheias, alagamentos, inclusive com várias mortes. E para a região no Sudeste, que concentra grandes centros urbanos, Rio, São Paulo, enfim, pode haver uma diminuição da disponibilidade de água nas bacias hidrográficas também. O Centro-Oeste é o que está mais indefinido, segundo o levantamento, ainda tem um cenário incerto sobre as condições climáticas futuras. Eu acho isso
É muito preocupante. E é mais preocupante ainda quando a gente pensa que, né, como o que o Xande falou no começo, de que o Brasil é o país com a maior disponibilidade de água doce no mundo, né? E, e segundo pesquisas da ONU, o Brasil é um dos locais onde a disponibilidade de água vai diminuir em menor velocidade nos próximos anos. Então imagina, se aqui, onde tem a maior disponibilidade de água e onde a redução dessa disponibilidade vai ser uma das menores do mundo, percentualmente, imagino que não vai acontecer nos outros lugares, né? Assim, a situação realmente é aquilo que a gente que estuda meio ambiente comenta muitas vezes. Eu acho que as pessoas ainda têm dificuldade de compreender que é como a água vai ser um assunto importante no futuro. Bom, agora vamos falar de mundo, começando, como sempre, com um giro rápido pelas principais notícias de eventos climáticos. Depois de seca extrema na primeira metade do inverno nos Estados Unidos, a cidade de San Diego, na Califórnia, registrou a chuva de um mês em 3 horas no dia 22 de janeiro. Diversos pontos da cidade ficaram alagados e a prefeitura declarou estado de emergência. O Chile também decretou estado de emergência, mas não foi pela água. Incêndios florestais, iniciados na quinta-feira, dia 1º de fevereiro, atingiram a região de Valparaíso e Vinha del Mar, os principais balneários do país, localizados a pouco mais de 100 quilômetros da capital, Santiago. E já provocaram pelo menos 112 mortes, mas as autoridades advertem que esse número ainda aumentará. Ainda não se sabem exatamente as causas do incêndio e não está descartada a hipótese de que seu início tenha sido proposital. O presidente Gabriel Boric definiu 2 dias de luto nacional a partir da segunda-feira, dia 5 de fevereiro. Na Colômbia, altas temperaturas e incêndios florestais também afetam o país. No contexto do Super El Niño que vivemos no continente americano, já foram identificados mais de 500 incêndios florestais, os quais destruíram já mais de 17 mil hectares na Colômbia desde novembro. Com tudo isso, o presidente Gustavo Petro declarou o El Niño um desastre natural e emitiu o decreto com validade de 1 ano para redirecionar esforços de adaptação ao fenômeno climático. Dessa vez, nos últimos dias de janeiro, os incêndios chegaram a menos de 1 quilômetro do bairro El Paraíso, na capital Bogotá, e a fumaça piorou gravemente a qualidade do ar na região. Eu acho que é legal a gente repetir aqui que o que foi declarado como desastre natural foi o El Niño. Não é o incêndio Isso. dessa vez, porque tem uma compreensão de que esse incêndio é um evento dentro de um fenômeno maior. Então, se vai declarar para cada evento, bom, vai ser toda semana. Na Catalunha, o presidente da região, Pere Aragonès, declarou estado de emergência em função da seca. Há regiões nas quais não chove há mais de 1000 dias, segundo as autoridades, e as reservas de água estão abaixo de 16% do total. Segundo o presidente da região, essa é a pior seca da história moderna do local, que anunciou restrições para a agricultura e mesmo para a cidade de Barcelona. Deixa eu fazer Quer falar, Viridiana? Quero. Em relação a Barcelona, eu estava ouvindo um podcast que falava sobre a situação lá. As fontes nas ruas estão fechadas, aquelas fontes de água que na Europa são bem comuns, que jorram água o tempo inteiro, eles fecharam as fontes. Tem muitas localidades que estão recebendo caminhão-pipa e já há algum tempo eles têm um projeto de dessalinizar a água também. E tem um outro problema na região que é muitas fontes de água estão contaminadas porque é uma região produtora, é uma região produtora de suínos. E os dejetos dos suínos contaminaram muitos lençóis de água, então esse é um outro problema da região também. E, para quem está acompanhando nosso Futuro em Comum quinzenalmente, a gente falou na quinzena passada, sobre os incêndios também que vêm afetando a região. Por último, a estação de esqui Dent de Vaulion, nas montanhas do Jura, na Suíça, ficaram sem neve em pleno inverno, em função de um janeiro mais quente do que normalmente era, né? Um janeiro quente como agora talvez seja o janeiro, com média de 9 graus Celsius em vez da média anterior, que era de menos 1 grau Celsius. Segundo um relatório da ONU, a Suíça está aquecendo a uma proporção 2 vezes maior que outras regiões, pois suas montanhas prendem o calor na região. Um comentário aqui que fica entre o melancólico e o esperançoso
é uma análise que eu já costumava ouvir de um cientista político e de um demógrafo que eu acompanhava sobre as mudanças climáticas. Eles diziam que a elite mundial só tomaria medidas mais fortes contra a crise climática quando os Alpes suíços derretessem, quando não tivesse mais neve lá, porque é onde essa galera esquia e vai tirar férias. É uma injustiça que seja assim, é claro, mas esse tempo chegou e, enfim, a gente tem visto mais atitudes e algumas tendências que vão na direção que a gente precisa para conter a emergência climática. Ao menos isso, ao menos agora. E não me surpreenderia, gente, se as medidas que eles adotassem fosse também criar neve artificial para cobrir os Alpes suíços e fingir que não tem nada acontecendo. Tem gente que leva a sério essas medidas, né? Exato. Emissões de CO2 da União Europeia chegam ao menor nível em 60 anos. Então vamos lá. Segundo uma reportagem do The Guardian, em 2023, as emissões de carbono da União Europeia atingiram o seu menor nível em 60 anos. Ou seja, elas foram até mais baixas que as emissões de 2020, o ano da pandemia, quando o mundo praticamente parou, né? Bom, essa redução, quando comparada com 2022, foi de 8%, e metade disso se deve ao aumento do uso de fontes de energia renováveis ou energia verde, e a outra metade se divide entre o setor de transportes, a indústria, que teve que aumentar a eficiência ou produzir menos devido ao aumento no preço da gasolina, e o uso menor de energia elétrica, que, segundo a reportagem, foi provocado pelo bom tempo, que no caso da Europa, como a gente acabou de falar, eu imagino que se deva a um inverno menos rigoroso, né? Que daí tem o menor uso de energia para aquecer as casas e, enfim, reduz esse consumo de energia elétrica. Talvez seja mais devido a temperaturas amenas do que ao bom tempo, porque talvez para o ecossistema local esse tempo não seja tão bom, mas ele é ameno. Então, assim, na verdade o bom tempo é o abre aspas, né? Porque na matéria estava assim, a nota era essa, né, de que se deve ao bom tempo, mas é exatamente isso, é pela mudança no tempo, né? Bom, isso é importante porque mostra, né, que dá para reduzir as emissões sem parar a economia, já que nesses 60 anos a economia duplicou, apesar de que aqui, gente, a gente é um pouquinho decrescentista. Especialmente para países ricos do norte global. Mas, enfim, é importante. Só que os especialistas em clima da União Europeia advertiram que ainda não é o suficiente e que os países do bloco precisam pelo menos dobrar a velocidade da redução de emissões para conseguir atingir a meta de 2030, que está cada vez mais perto, né? Eu lembro que a gente falava de 2030 como se fosse uma coisa muito longe e agora faltam só 6 anos, nada. Gente, eu confesso que essa notícia me pegou de surpresa, assim, uma redução eu até poderia imaginar, mas uma redução maior nos últimos 60 anos é bastante coisa. Claro, é pouquíssimo perto do que a gente precisa reduzir, mas 60 anos, fiquei com uma pulga atrás da orelha até, porque 60 anos é bastante tempo e, enfim. O que a notícia fala, que assim, eu acabei não trazendo aqui porque é um pouco específico demais, mas vamos lá. Também isso se deve muito ao aumento de eficiência do uso de combustíveis fósseis. Então, assim, de emitir menos CO2 usando uma mesma quantidade, né? Então, assim, não é como se estivesse usando menos energia, só que esse uso está sendo muito mais eficiente, é um ganho tecnológico também. Legal, importante também, né? É importante. Tomara que, né, isso não sejam dados falsos e que isso continue crescendo. Protestos de agricultores se espalham pelas estradas e avenidas da Europa. Vocês provavelmente devem ter visto a notícia que mais repercutiu, que foram os protestos em Berlim, nos quais os agricultores bloquearam as principais ruas da cidade com tratores. Mas esses protestos também estão acontecendo em outras localidades da Europa Ocidental, como na Itália, na Espanha, na Romênia, Polônia, na Grécia, na Alemanha, em Portugal e na Holanda. E por que está se espalhando tanto? Porque eles reclamam de algumas medidas que são do Parlamento Europeu, ou seja, elas são comuns a todos que façam parte do bloco da União Europeia. E eles têm uma longa lista de reclamações, normalmente relacionadas a questões burocráticas, incluindo algumas regulamentações ambientais, que é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho aqui. Eles argumentam que eles não estão mais conseguindo se sustentar da agricultura, e a gente sabe que isso de fato é o caso de muitos agricultores, não só na Europa, mas no Brasil, nos Estados Unidos, enfim, em diversos países. E reclamam que desde que começou a guerra da Rússia com a Ucrânia, subiu muito o preço de insumos importantes, como a gasolina e os fertilizantes.
Além disso, a União Europeia vem tentando cortar subsídios aos combustíveis fósseis para acelerar a transição energética, o que também tem encarecido o preço do combustível para eles. E, né, gente, para a agricultura, o combustível é um insumo muito importante porque eles precisam, enfim, fazer diversas viagens para poder vender os seus produtos, né? Além do que muitos também usam gasolina na sua própria produção, com tratores, enfim. Sendo que no livro Terceiro Prato, do Dan Barber, tem um trecho muito legal sobre isso, sobre como os... como é que é? Amish? Passam o arado só a cavalo, porque eles dizem que só passando o arado a cavalo, que é mais gentil com a terra, que tu consegue preservar essa terra e que o mais importante é que a terra seja passada de gerações, enfim. É muito A bonito. cavalo ou com carro de boi? Pode ser com carro de boi, enfim, com com carro um de boi eu bicho acho que e não seria com o um trator. método tradicional Que da eles- tração animal. Que eles recusam a colocar, enfim, máquinas na terra para poder passar a terra de geração em geração. Muito bonito. Desculpa a divagação, voltamos. Bom, e por fim tem a questão das mudanças climáticas, que como vocês devem estar sabendo, se acompanharam o nosso Futuro em Comum, as mudanças climáticas estão trazendo diversos extremos climáticos para a Europa nos últimos meses, gerando perdas significativas na agricultura, como a gente comentou sobre o caso do azeite de oliva. Além disso, tem outras duas questões extras, menos relacionadas às questões climáticas, que primeiro, também por causa da guerra, a União Europeia foi mais flexível com a entrada de produtos agrícolas da Ucrânia, para dar um incentivo para o país, que eles estão defendendo, né? Mas isso gerou uma situação no mercado, porque os produtos chegam com um preço mais barato, dificultando a vida dos agricultores do bloco, que normalmente tem que atender a mais regulamentações na agricultura, mais exigências, então eles também não conseguem praticar um preço tão acessível, digamos assim. E, por fim, também relacionado a questões econômicas, a Europa, assim como o mundo, está passando por uma onda de inflação, né? Então os governos vêm tentando reduzir o preço dos alimentos, o que coloca uma pressão sobre os agricultores. Tudo isso está fazendo eles irem às ruas, demandarem melhores condições de trabalho. E por último, gente, é claro que a gente precisa pontuar que em cada país esses protestos vão ter características e demandas específicas de acordo com o contexto local, né? Mas eu tentei fazer aqui um resumão do que une eles para a gente poder ficar por dentro, já que eles estão um pouco relacionados com questões ambientais. Veridiana, algum comentário? Tem uma outra demanda deles, enfim, várias dessas demandas são legítimas e compreensíveis, inclusive em relação aos combustíveis, insumos. Mas tem uma demanda que me incomoda muito, que é eles pedem, em vários casos, a flexibilização do uso de agrotóxicos. E aí não dá para defender. Enfim, e aí tem toda a briga com o Mercosul também, né? Que eles são contra o acordo União Europeia-Mercosul, que vai na teoria, levar produtos mais baratos para a Europa, produtos agrícolas mais baratos, e eles perderiam o mercado e teriam as condições ainda mais dificultadas. Eu acho que essa questão, assim, deles demandarem a flexibilização dos usos agrotóxicos é uma coisa interessante, assim, porque a União Europeia limita o uso de agrotóxicos, enquanto exporta esses agrotóxicos para outros países e depois compra esses alimentos dos outros países, né? Então eles estão ali exportando o dano, digamos assim. E eu acho que é claro que eu sou contra eles pressionarem pelo uso de agrotóxicos, né? Mas eu acho que, de certa forma, é bom para que se perceba como não dá para ficar terceirizando ou exportando esse dano, sabe? Se alguém pode usar, se alguém está autorizado a usar, então todos, a princípio, né, deveriam estar autorizados a usar. O correto é que ninguém use, porque daí fica uma competição mais igual, né? Se ninguém está usando, então tudo bem. Então acho que Ou se então não acho que usa, não vende, né? Porque o não usar, mas proibir de ser usado no próprio país, mas vender para outros países. Se outro país quer produzir é, e consumir, aí é outra questão, né? é, Externa. exa- exatamente. Então é interessante acompanhar como que eles vão reagir a isso, né? Qual vai ser o movimento ali? Eles vão liberar para dentro ou vão tentar, então, também limitar o uso de fora para conseguir gerar uma competição mais igual, digamos assim? Eu acho que é uma pressão interessante, assim, é legal de acompanhar. A gente sabe que acompanhar a crise climática assim de pertinho pode gerar uma eco-ansiedade daquelas. Por isso, esse é o Eco-Ansiolítico, nosso quadro apresentado pela Vivi Noda, da agência Casoca, para compartilhar com vocês notícias e projetos regenerativos que nos dão esperança.
Olá para você que está vendo a gente. Aqui é Viviane Noda e esse é mais um episódio do quadro Eco-Ansiolítico, que traz para você notícias, inspirações e exemplos reais de regeneração. E hoje eu quero começar com um dado muito curioso. Aqui no Brasil, tem mais gente querendo comprar alimentos orgânicos do que produzindo e vendendo alimentos orgânicos. A gente tem uma disparidade entre demanda e oferta. É muito esperançoso saber que tem mais gente querendo comprar orgânicos, tendo consciência de que a gente precisa eliminar o uso de agrotóxicos. Então, segundo os dados da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a gente sabe que as vendas de orgânicos no Brasil quadriplicou, ou seja, aumentou 4 vezes entre 2003 e 2017. E o crescimento anual é de 30%. E mesmo com tanta gente querendo comprar orgânicos, apenas 1,28% das terras do Brasil é destinado à produção orgânica. A gente sabe que para fazer a transição de uso de agrotóxico para orgânico requer tempo, conhecimento e pessoas. Então, hoje eu vou trazer um exemplo real que existe no Brasil e que poderia ser multiplicado por todos os lados. Mas antes, quero falar de um conceito que chama agroecologia. A agroecologia é a implementação de uma agricultura com um viés, um olhar ecológico, mas que também pensa nas pessoas que estão envolvidas. Existe uma igualdade de distribuição de renda para todos os produtores. E os produtores se juntam em um grupo para a autogestão, para que um ensine o outro, para que troque conhecimento, sementes e o que for preciso. A gente com certeza vai falar mais sobre o conceito de agroecologia aqui, mas hoje eu vim falar do exemplo da Acolhida na Colônia. É um grupo de 180 propriedades na Serra Catarinense, que em 1999 percebeu que os jovens não tinham perspectiva do que fazer ali naquele lugar, que a maioria acabava indo para a cidade grande e eles estavam ficando cada vez com menos população. Então, eles se juntaram e perceberam que se transformasse a agroecologia em turismo, muita coisa poderia mudar. Então, em 1999, um grupo pequeno de produtores decidiram ensinar outros produtores como fazer a implementação da agroecologia. E hoje, quando você passa ali pela Serra Catarinense e vê aquelas propriedades muito bem organizadas, bonitas e com muita produção orgânica, dá vontade de entrar. E hoje, depois de 20 anos, eles conseguiram mudar a realidade do lugar e é um projeto muito bem sucedido que fez com que mais pessoas continuassem lá, que gera renda e que cuidou do solo. Então, essa iniciativa é um dos exemplos que a gente consegue sim se unir e tirar o uso de agrotóxicos pouco a pouco, de acordo com cada região, unindo as pessoas, gerando renda e sendo exemplo para outros lugares do Brasil e do mundo. Então, para quem está interessado, procura aí Acolhida na Colônia, vale muito a pena. Espero que tenha te inspirado aí hoje. Beijinho! Falando em agricultura, ativistas ambientais jogam sopa na Mona Lisa como um protesto pela alimentação saudável e sustentável. Como vocês devem ter visto nas notícias, 2 ativistas ambientais jogaram sopa na Mona Lisa, que fica no Louvre, em Paris. Eu acho interessante que tava tendo cobertura da Globo News sobre isso. Tipo assim, uau! Bom, primeiro é sempre bom lembrar que essas obras de arte são protegidas por vidro, ou seja, gente, não tinha chance de elas causarem um dano de verdade à obra original. E com certeza elas sabiam disso, então também não vale dizer que a tentativa foi de fato gerar um dano à obra original. Esse é um protesto simbólico, porque vira mídia, como eu estava falando, né, de que cheguei a ver que a Globo News estava fazendo uma cobertura sobre o assunto. Bom, as ativistas fazem parte do grupo francês chamado Riposte Alimentaire, ou Contra-Ataque Alimentício, numa tradução livre minha aqui, e depois de jogarem a sopa, elas ficaram paradas na frente da obra, dizendo, abre aspas, o que é mais importante, arte ou direito à alimentação saudável e sustentável? E, fecha aspas, e, abre aspas, o nosso sistema agrícola está doente, nossos fazendeiros estão morrendo no trabalho, fecha aspas. Imagina com mais agrotóxico, né? Se elas vierem no Brasil, aqui, enfim, em outras regiões, sobretudo no sul global, que usam agrotóxico mais, aí o buraco é mais embaixo ainda.
Bom, obviamente a segurança do museu logo removeu elas ali e depois, em uma nota no X, antigo Twitter, né, eles disseram que não houve danos à obra, como a gente falou, e que o museu vai entrar com uma reclamação judicial. Além disso, a ministra da Cultura da França disse que nenhuma causa justifica ter a Mona Lisa como alvo e que, abre aspas, as pinturas, assim como a nossa herança, pertencem às gerações futuras, fecha aspas. E agora eu quero saber de vocês, o que vocês acham desse tipo de protesto? Válido ou não válido? Olha, eu acho um protesto inócuo, na verdade, porque já não é novo, né? Esses ataques a museus e pinturas, enfim, já tem acontecido com alguma frequência. No dia seguinte, tu não lembra mais sobre o que que elas estavam protestando, e me parece, tipo, que se elas já sabem que não vai, se não vai causar dano, todo mundo sabe que não vai causar dano. Não que eu esteja defendendo que causem danos, vamos deixar claro. Mas, enfim, todo mundo sabe que não vai causar dano. No dia seguinte, ninguém lembra. Lembra que duas meninas jogaram sopa na Mona Lisa. Por quê mesmo? Ativista climática, mas o quê? Ninguém vai lembrar que elas estavam defendendo a alimentação saudável, sustentável. Acho que são, no nosso tempo de causar na mídia, uma coisa substitui a outra muito rapidamente e eu acho que se perde, assim. Eu acho um protesto inócuo. Acho interessante, inócuo é uma boa palavra. Realmente, talvez não tenha a efetividade que a gente precisa. Eu não tinha pensado sobre isso. O que eu acho, enfim, fala sobre um outro aspecto do protesto, que eu também acho que, assim, eu preciso me opor ao moralismo de que, né, mas assim, as pessoas, o que as pessoas vão pensar? Na verdade, a gente precisa, isso vai dar uma imagem negativa, porque, enfim, a minha posição em relação a esse tipo de conflito é que o que a gente precisa não é simpatia das outras pessoas, o que a gente precisa é incomodar. Quando a gente tem um problema e a gente quer lutar, demandar mudança nisso que a gente identifica como um problema, não é fazendo as outras pessoas acharem que a gente é bonzinho que se consegue. Né? É preciso incomodar e demonstrar para as outras pessoas que aquilo ali é um problema e que a gente não vai aceitar que esse problema continue como está. Mudando totalmente o assunto, mas é porque aí é uma coisa que tem mais a ver com a minha pele. Não é sendo amigos dos motoristas que os ciclistas vão conseguir respeito no trânsito. A gente não tem respeito no trânsito. E, enfim, não adianta eu dar bom dia pro motorista. Ele vai tentar me atropelar com uma SUV. Então, o que a gente precisa é incomodar. Eu preciso que a minha bicicleta e que as outras bicicletas que circulam pela cidade sejam um incômodo para os carros, para que os carros mudem o seu comportamento. É isso que eu acho que a gente precisa. Então, assim, eu acho que as ativistas climáticas não precisam angariar a simpatia. Eu acho que nós, todos ativistas climáticos, precisamos demonstrar que como tá, não pode ficar. A gente não vai deixar ficar. Então, enfim, a gente vai atrapalhar o resto das pessoas que acham que dá para ficar assim, porque não dá. Apresentadores do nosso futuro em comum defendem que danos reais deveriam ter sido causados à Mona Lisa. Não necessariamente a Mona Lisa. Exato. Meu questionamento é em relação ao alvo, né? Por que eles não vão atirar qualquer coisa na baia ou em alguma outra plano de alimentação, né? Eu entendo o teu ponto, tu quer incomodar os carros, faz todo sentido. Agora tu vai incomodar o supermercado? Não, né? Tu é um ativista né, das ciclovias, defendendo ciclistas. Ok, tu vai incomodar os carros, não vai incomodar o supermercado da esquina ou o grande supermercado que seja, né? O alvo eu tenho certos questionamentos. Sim, em alguma medida talvez seja até uma zona de conforto, porque o segurança do Louvre não vai dar uma porrada na ativista, né? Assim, pode haver alguma truculência, claro, mas a tendência é que se esse ataque fosse feito à sede da Bayer, cara, talvez a segurança privada da Bayer fosse mais barra pesada do que a segurança do museu, né? Então, Até porque, assim, tu fazer esses ataques em pontos turísticos gera uma segurança pelo fato de que tem muita gente lá vendo. Tu vai na sede da Bayer, que não tem ninguém na frente da sede da Bayer, não é um ponto turístico. Aí tu vai lá atacar um monte de coisa, meu, seguranças estão... Não posso fazer o sinal porque ninguém vai ver. Mas eles estão, entre aspas, protegidos pelo fato que não tem ninguém olhando, né? Então, assim... a porrada come solta mais fácil. Mas vamos lá, já que o Xande estava falando de SUVs... Em Paris, a cidade vai cobrar tarifa tripla de estacionamento para essas queridas SUVs.
Notícia quentinha, hein, gente? No último sábado, dia 4 de fevereiro, os parisienses votaram num referendo e por 54,5%, quase, decidiram que deve haver um aumento de 3 vezes no valor cobrado para o estacionamento de SUVs dentro da cidade. E, pasmem, 18 euros a hora. Quase 200 euros o dia. Lembrando que muitos e muitos e muitos lugares em Paris, assim, apartamentos, digamos, não tem garagem, né? Então deve ter muita gente que estaciona na rua e paga por isso. 200 euros por dia para ter uma SUV é grana. E isso está alinhado com os planos da cidade de se tornar uma cidade fully bikeable no longo prazo, que eu traduziria para algo tipo totalmente bicicletável. E eu acho importante a gente pontuar que essa medida também vai ser aplicada para carros elétricos de mais de 2 toneladas, o que mostra que é mais uma questão de projeto de cidade mesmo do que só uma medida ambiental de conter emissões, né? E a prefeita da cidade, a Anne Hidalgo, disse que está orgulhosa da decisão e que isso é uma forma de resistência da cidade em um momento em que a temática ambiental é uma prioridade. Então é isso, né? Fica aí nosso apelo para que a Anne Hidalgo continue fazendo muitos e muitos referendos desse tipo enquanto continuar o seu mandato. E tomara que isso não seja desfeito depois se tiver uma mudança de governo. E eu vou fazer um comentário aqui para insistir, na verdade, no teor ambiental dessa decisão, porque a bicicleta continua sendo 150 trilhões de vezes mais ecológica, razoável e positiva para uma relação saudável com o meio ambiente, a natureza e tudo mais, do que qualquer carro elétrico, né? Então, na verdade, a gente, enfim, em cima da bicicleta está em contato com o ambiente ao nosso redor, a gente não está numa redoma fechada com ar-condicionado ou qualquer coisa assim. Enfim, nenhum carro elétrico pode contribuir mais para a gente ter cidades sustentáveis do que uma bicicleta pode. E, enfim, é isso. Talvez as SUVs sejam só ameaças maiores, né? Porque as SUVs efetivamente atropelam mais pessoas e ciclistas e matam mais pessoas e ciclistas do que outros tipos de carro. Isso, enfim, estudos demonstram. E são carros mais ineficientes, né? Porque, assim, não necessariamente carrega mais gente, só é um carro mais trambolhento, então... Eu não sei se vocês têm a mesma percepção que eu, e eu fui procurar, porque eu tinha uma percepção de estar vendo muito mais SUVs nas ruas do que normalmente, assim, parece. E aí eu fui procurar e achei uma notícia de julho do ano passado dizendo que quase metade dos carros vendidos no Brasil são SUVs. Sim. É impressionante. Mas é que a gente pode ficar horas falando sobre isso, porque eu acho que os três gostam muito do assunto. Mas, assim, é uma questão de status, né? Agora, hoje em dia, não basta ter um carro, tem que ter uma SUV. E na notícia sobre Paris, isso foi um dos motivadores para esse referendo. O fato de que a quantidade de SUVs tem aumentado muito. Então, decidiram fazer alguma coisa em relação a isso, porque do jeito que tá, não dá. Acho que isso tem a ver com uma percepção que a indústria teve de que, enfim, o mercado demanda esse tipo de produto e é possível entregar esse tipo de produto a um custo parecido com o de um carro convencional, porque na verdade, hoje em dia, né, é claro que isso que eu vou falar se aplica mais a SUVs de entrada e não a, sei lá, modelos de carro de centenas de milhares de unidade monetária, sua escolha, mas é possível hoje vender e se faz isso um carro cujos componentes ali mais pesados, motor, etc e tal, que eu também não entendo muito, mas esse tipo de coisa são mais básicos, assim como o dos carros de entrada, dos carros populares, com a lataria de uma SUV por fora. E aí, enfim, é uma SUV, tu olha, é uma SUV, tu tá dirigindo, tu tem a sensação de estar numa SUV, porque tu tá numa SUV, é um carro mais alto, etc. Mas isso é em lataria, sei lá, em arquitetura, sei lá, mais do que exatamente em motor ou, sei lá, outros partes do carro aí. Então, a indústria consegue entregar esse produto a um preço, sei lá, relativamente acessível, né? Competitivo, digamos. E, enfim, satisfaz, né, esse desejo, essa demanda de parte da população, que tem a ver com status, que tem a ver com essa sensação de poder, de estar dirigindo um carro grande, de, né, uma projeção fálica, talvez, enfim. Aí a gente não foge do escopo do negócio aqui. Mas eu não sei, onde é que a gente encontrou esse texto, Mima? Eu encontrei. A Marina uma vez me mandou um texto que eu não sei onde ela encontrou, mas que era muito bom e que eu não sei exatamente dizer mais exatamente como é que era, mas fazia essa brincadeira, essa crítica, enfim, ironizava
enfim, essa coisa que a gente tem com os carros, essa relação que a gente tem com os carros como uma grande pira falocêntrica da nossa sociedade de projetar uma parada ali. Era um ótimo texto. Para quem gosta desse assunto, eu acho que vale pesquisar. Eu esqueci o nome da cidade agora, mas tem uma cidade na Espanha que é um case de sucesso, que eles proibiram os carros no centro nos anos 90 ainda. Então eu acho super legal para quem quiser dar enfim, gosta desse assunto, dá uma pesquisada sobre isso. E além disso, tem uma página que o Xande segue no Twitter, que é muito legal, como é que chama? Fuck Cars? Fuck Cars, que eles mostram algumas fotos muito legais de protestos, assim, contra carros, de pessoas que fazem pinturas nas ruas, como se tivessem coisas na rua, e daí os carros têm que desviar, só que na verdade é só uma pintura no chão. Então é divertido. A cidade na Espanha é Pontevedra, que investe em mobilidade ativa desde 1999. Isso aí. E aí tem uma declaração do prefeito aqui que tem a ver com o estacionamento, e a gente conecta com a Anne Hidalgo em Paris e fecha talvez esse tópico. Declaração do prefeito de Pontevedra, que é a capital da Galícia. Abre aspas, quem compra um carro não está comprando um pedaço do espaço público, fecha aspas, onde esses carros comumente ficam estacionados, né? O fato de que a pessoa comprou um automóvel que tem lá a porra do motor que explode, queima combustível e tudo isso, não significa que a pessoa comprou o direito de ficar ocupando espaço público da maneira mais ineficiente do mundo, que é para estacionar um maldito carro. Tá, seguimos, por favor. Chega de carros. Se a gente tiver ouvintes que gostam de carros, a gente acabou de perdê-los. E chega de Europa também, vamos para os Estados Unidos, para a terra onde os caras mais bombaram esse tal de papo chamado carro. ExxonMobil bloqueia a tentativa de ativistas verdes de promover um voto estratégico no conselho da empresa. Então, gente, acho que a gente nunca tinha chegado a falar aqui sobre isso, mas existe um movimento bem importante de organizações ambientais que estão comprando ações de petroleiras com uma tentativa de chegar a ter um poder de voto nos conselhos dessas empresas. Uma dessas organizações é um grupo de ativistas holandês chamado Follow This, que tem ações da empresa, eu acho que é ExxonMobil, não tem o E no final. E, recentemente, esse grupo entrou com uma petição para que os acionistas da empresa pudessem votar se a empresa deve estabelecer metas de reduções de emissões. É óbvio que, né, a cúpula da ExxonMobil não gostou nem um pouco disso. E, olha só, pela primeira vez na história da empresa, eles entraram com uma ação judicial para bloquear essa ação de acionistas ativistas. E pior, eles argumentam que essa era uma proposta extremista, sendo que a proposta, pelo que a gente conseguiu acompanhar até aqui, era apenas estabelecer metas de redução de emissões. Não era nem assim, vamos estabelecer uma meta para cessar totalmente combustíveis fósseis, para acabar com a exploração. Não, era só uma meta de redução de emissões. Em resposta ao processo, o grupo Follow This retirou a proposta, dizendo que assim a empresa não tem mais motivo para processar eles, mas é aquilo, né? O ponto já foi marcado e a empresa já foi forçada a assumir um papel de vilã climática que ela tenta esconder, mas é o que ela realmente é. E, obviamente, todo esse rolê foi observado de perto por várias outras grandes empresas nos Estados Unidos. E, sinceramente, eu não sei vocês, mas eu achei que foi algo bem, assim, significativo. A gente tem que começar a atacar por todos os lados mesmo. Tem que ser tipo um campo minado para eles não terem mais para onde correr. E, assim, tem que ficar claro esse papel que eles têm, que é um papel de vilão. O espaço que a gente pode reservar para as empresas petrolíferas é o de mudar a sua atividade, né? Mudar a sua natureza mesmo. É isso que a gente pode esperar delas, desejar delas e aceitar, tolerar de parte delas, né? Porque a continuação da exploração do petróleo, dos combustíveis fósseis, nos termos em que elas fazem historicamente, é inaceitável, é impossível, não pode continuar. Então, assim, né, são empresas, está lá o capital investido, parará, se é para continuar, então elas têm que fazer outra coisa, é simplesmente assim. O bonzinho sempre pode, quer dizer, o vilão sempre pode melhorar, mas se ele quer continuar sendo vilão, que então fique claro que é isso que ele está escolhendo fazer, né? Boom de energia verde está projetado para a China em 2024. Bom, e por último, para a gente fechar a nossa volta ao mundo, 2 notícias lá da China que estão relacionadas. Primeiro, é que um relatório do Centro Finlandês de Pesquisa em Energia e Ar Limpos apontou que o setor de energia limpa foi o principal responsável pelo crescimento chinês em 2023, contribuindo com 40% da expansão econômica.
Para a gente tentar ter uma ideia, mas é impossível porque a gente não consegue conceber tanto dinheiro, os investimentos chineses em infraestrutura de energia renovável em 2023 foram de um total de 890 bilhões de dólares, quase o equivalente ao que foi investido ao redor do mundo todo em combustíveis fósseis em 2023. Esse crescimento veio principalmente da expansão da energia solar, dos carros elétricos e, do que a gente sempre fala aqui, do setor de estoque de energia, que inclui as baterias e é essencial para a transição energética. E aí, graças a Deus, como é de se esperar, com todo esse investimento, o Conselho de Eletricidade da China anunciou no seu relatório anual que até o final de 2024 a energia solar e eólica conectadas à rede vão superar o carvão em termos de capacidade instalada. A estimativa é que elas correspondam a 40% da capacidade instalada, enquanto o carvão vai ficar com 37%. Tomara que isso se confirme no final do ano e que a participação do carvão na capacidade instalada siga caindo, né? Porque, como a gente sabe, a transição ainda precisa acontecer bem mais rápido. E agora, uma coisa muito importante que a gente precisa destacar aqui é como a China está cada vez mais na frente dos Estados Unidos em liderança de energia verde, né? Eu, particularmente, quero ver essa competição pegar fogo para que eles queiram ser cada vez mais rápidos e melhores, tipo uma corrida armamentista, mas do bem da energia verde, sabe? Eu acho que, assim, infelizmente, né, eu posso não gostar dos Estados Unidos tanto assim, mas infelizmente parece que, enfim, os Estados Unidos realmente não conseguiram acompanhar esse ritmo de transição energética. A gente ouvia até o Biden alardeando um pouco isso, né, acho que a campanha foi um pouco, quando ele se elegeu, foi um pouco ancorada nessa perspectiva, né, parecia que isso aí ia ser uma área de disputa importante, estratégica entre Estados Unidos e China e, enfim, não sei nem, a impressão que eu tenho é que os Estados Unidos não conseguiram nem competir praticamente, né, como se estivessem correndo, perdendo a corrida, quase sem dar a largada, enfim, uma pena, né, de fato a gente, além desses esforços da China, que bom que aconteçam, a gente precisa também de esforço no sentido da transição energética dos Estados Unidos, porque são Estados Unidos, China, União Europeia, né, talvez não, acho que é seguro dizer, talvez junto com a Índia, os principais, sei lá, emissores de carbono, enfim, né, países blocos que a gente precisa realmente que mudem o seu consumo e a sua emissão. No caso dos Estados Unidos, principalmente nesse último ano, parece que os esforços estão muito concentrados nas guerras, né? Tanto na guerra da Ucrânia quanto a guerra no Oriente Médio. E a questão da transição energética tem ficado em segundo, terceiro plano nisso, né? Porque ainda tem a briga eleitoral, né? Tem a briga que está bem forte. Então, eu acho que a questão da guerra tem sugado os esforços de outras áreas. Um império em queda é uma coisa muito difícil, né? Exato. Bom, gente, para fechar de verdade, voltamos com o nosso quadro do Mundo Animal com uma notícia que, assim, eu achei muito legal. De acordo com um artigo publicado na revista Nature, que é uma das principais revistas do mundo científico, as nútrias marinhas desempenham um papel crucial para conter a erosão de estuários na Califórnia. Acontece que é o seguinte, depois de esforços de conservação da espécie, os cientistas que as estudam perceberam que as nútrias comem os caranguejos que comem a vegetação de áreas alagadas. E assim, as nútrias ajudam a manter a vegetação que contém a erosão. Deu para entender? Quem não sabe o que é nútria, pode procurar outro podcast. Aqui a gente só fala com especialistas em nútrias. É tipo uma foquinha, né? É tipo uma foquinha, gente. E, assim, eu adorei essa descoberta porque ela é daquelas que mostra a inteligência da natureza e como a biodiversidade é essencial para a preservação ambiental. Assim, tá tudo conectado, cada um desempenha a sua função e enquanto todos puderem continuar desempenhando a sua função, as coisas tendem a continuar bem. Muitas vezes a gente fica, assim, em busca de soluções caras e milagrosas para problemas que poderiam facilmente ser evitados se a gente só mantesse a biodiversidade original. O que me lembrou o livro do Rewilding, que eu tô lendo, que é muito legal. Então, se vocês gostam desse tipo de assunto, pesquisem sobre o termo rewilding, né, de tipo re-selvagem. Tornar selvagem de novo. Tornar selvagem de novo é um tema muito interessante. Veridiana, comentários? Tem comentários sobre as nútrias. Comentários finais sobre o episódio? Não. É uma merda, né? Gente, eu achei que mais uma vez tivemos uma quinzena positiva de notícias. Eu, inclusive, tô me sentindo assim no arco-íris antes da tempestade, ou enfim,
no momento bom antes da tormenta, mas eu tô me sentindo naquela calmaria que vem ainda antes da tempestade, sabe? Tá bom. Porque tá parecendo tudo muito bom no momento. Então é isso aí. Muito obrigada a todos que nos ouviram até aqui. A gente espera que vocês tenham gostado desse episódio. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, podem deixar aqui embaixo no comentário do episódio. E até a quinzena que vem. Quem quiser, eu convido que assine o nosso Futuro em Comum na plataforma de áudio da sua preferência para poder acompanhar mais de perto o nosso trabalho. E nós estamos trabalhando aí no lançamento de redes sociais do projeto, então talvez vocês possam buscar e encontrar nas mídias sociais, @Nosso Futuro em Comum. Se alguém quiser acompanhar o meu trabalho como criadora de conteúdo, também pode buscar por @MarinaGodor no Instagram, YouTube e TikTok. E vamos seguir acompanhando o que acontece com o nosso mundo, porque o que acontece na Terra é o que acontece com a gente. Um beijo e até a próxima quinzena.